Mas eu já reparei que tem um cara ali camperando, então vai ser um pouco complicado ficar aqui. Tá vendo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks Console. E hoje trazendo para vocês um vídeo de marca de excelência aqui, continuando a nossa saga. Agora trazendo a marca dourada do Leclerc Pistols aqui. Um tanque que é muito bom, um tanque pesado de Era 3 aqui, francês, que está presente aqui no Cold War no jogo. Ele é um veículo muito interessante porque ele une várias características que são essenciais aqui num tanque moderno. A parte aqui do DPM dele, velocidade e uma blindagem muito forte, tá pessoal? Então esse conteúdo aqui vão conter algumas partidas até o meu caminho, a quarta marca dourada dele. Não serão tantas porque eu já estou em 99,27% de dano combinado aqui com o tanque. Então faltam algo na casa ali do 0,73%, né? Então tá bem perto. Além disso também eu estou com 103 batalhas com ele, 92 vitórias, tá? Um rate que tá batendo 81% de tão bom que o tanque é. E entregando para vocês um conteúdo rápido, um conteúdo rápido de review, mais algumas dicas aqui de tripulação. Primeiramente, pessoal, o tanque eu estou utilizando os equipamentos de pilão, ventilação e lentes, que é bem padrão aqui para a maioria dos meus tanques que eu utilizo aqui como fit. Já aqui na parte da tripulação, eu tô com a skill de 10% a menos no reload, 10% a menos no seu tempo de mira, skill de mãos de armas, que é padrão para todos os tanques, skill de run and gun, que melhora 10% do seu tiro em movimento, skill de view range, que dá 6% a mais na sua visão, skill de concertos, padrão para todos os tanques também, sexto sentido, que é bem padrão para todos os tanques, e duas skills aqui que são diferenciais aqui do tanque. Primeiramente, impacto controlado, que é uma das melhores skills aqui para tanques pesados e que são fortes aqui no World of Tanks, porque ele consegue ter 40% a mais em dano de colisão. Para quem não sabe, essa skill aqui, ela tira 20% a menos do dano que o inimigo vai causar em você e dá 20% a mais do dano que você causa. Então isso acaba que gera um acréscimo de 40% nas suas colisões. Isso é bem interessante porque o Leclerc Ares Proto ele tem uma velocidade máxima de 72 km por hora e também é um dos tanques mais pesados aqui no quesito de toneladas aqui do jogo. Além disso, também a non-skill eu utilizo a habilidade de 5% a menos no seu dano. O que é bem interessante porque o Leclerc Ares Proto, o Pistols aqui, ele tem 3.600 pontos de HP. Então isso aqui é bem interessante. Além disso também, pessoal, a gente consegue ressaltar aqui como características fortes do tanque, que ele tem um DPM altíssimo, tá beirando 7k aqui. Ele também tem 8 graus de depressão, 72 km por hora de velocidade máxima. Ele tem uma velocidade de bala ali que beira os 2.000 metros por segundo, muito rápida, né? Além disso também ele tem um fator excelente de prata, tá, galera? Então, esse tanque aqui ele é muito caro, pra quem não sabe ele veio na Metal Fast aqui, é um tanque do Megadeth. Ele junto com o Soldier M67 é um tanque exclusivo aqui da banda. E ele, no preço de lançamento, 16k de ouro, eu comprei esse tanque aqui porque na época a gente não tinha tantos moneymakers como a gente tem hoje, né? A gente tem o Leclerc T4, tem também o Ozora aqui para fazer muita prata aqui no Cold War também. Então isso acaba que deixa o tanque hoje um pouquinho mais para trás, no quesito de prata, mas não deixa de ser um excelente veículo aqui, principalmente por ele ser um tanque que é baseado no chassi do Leclerc, que é muito forte. Ele possui, para vocês terem uma noção, 700 mm de perfuração aqui numa bala APDS, tá? Para quem não sabe, ele também tem o mesmo canhão do Osório, tá? Então isso aqui não muda tanta coisa. É bem interessante isso porque os tanques são bem parecidos no estilo de jogo, tá? Por mais que o Leclerc seja um pesado e o Osório seja um médio, os dois são bem interessantes aqui pelo quesito do DPM, que é um dos principais pontos aqui no Cold War aqui de um tanque moderno. Então, pessoal, bora começar nosso conteúdo aqui, porque eu vou entregar várias dicas aqui também sobre o veículo na batalha e também sobre o modo Cold War, falando um pouquinho pra vocês nesse nosso episódio aqui da quarta marca de excelência dourada do Leclerc Ares Proto, o Pistols. Então, bora lá pro conteúdo. Bom, galera, e começando aqui a nossa primeira gameplay do conteúdo, no mapa Severogorsk, tá? Um mapa de neve aqui no jogo. Vamos ver como que o Leclerc sai nessa gameplay aqui. Mas, já adiantando pra vocês, é um tanque muito interessante, porque ele é um dos principais moneymakers aqui do Watch Console na terceira era aqui dos tanques modernos. Principalmente porque até vocês vão ver aqui com os impulsos que eu ativei já na parte da garagem, ele vai beirar, inclusive, ganhos de prata aqui na casa de 1 milhão de prata se a gente fizer uma partida boa aqui, tá, pessoal?
Então isso é muito interessante porque hoje você basicamente é necessário ter um tanque moderno aqui no jogo para fazer uma prata interessante, até porque o ganho é muito superior em relação aos tanques nível 8, nível 9 ou também nível 10. Então vocês já podem ver que ele tem um DP bem legal, uma traversa que é muito boa, uma velocidade interessante, né? Porém os inimigos estão se amontoando aqui e aí acaba que tá um pouquinho complicado de atirar aqui, né? A Tamper ali tá um pouquinho angulada, mas tem aquele TCM ali que também tá sem tomar tiro, né? Praticamente os danos que os caras estão tomando são só eu que tô fazendo aqui. O ruim é que agora essas carcaças vão ficar aqui, vão até impedir um pouco mais os tiros, né? Vem, Tamper. Ele me deu um tiro aqui, eu não vou tentar combater ele aqui não, porque acaba que eu vou perder bastante HP. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou empurrar esse chassi aqui, pra ele não me dar tiro, eu conseguir pegar esses caras aqui também. Que aí eu fico coberto, entendeu? Estratégia interessante aqui. Beleza? Ó, abraço pro Brian, tá tentando me dar tiro aí, um inscrito do canal, hein? Abração, um dos caras mais longevos aqui no canal, então muito obrigado aí por estar sempre apoiando, Brian. E agora a gente é inimigo aqui, mas eu não vou atirar em você não. Até porque meu inscrito meu não toma tiro não. Tá me apoiando aqui, não vou dar tiro. Mas aqui, pessoal, tá bem complicado, tanto que eu vou me realocar. Não tem futuro essa posição aqui, tá? Tá bem complicadinho mesmo. Tem um TC me marcando, tem um Tamper aqui. Eu acho que ainda dá pra fazer uma partida decente, tá? Porque os caras vão começar a atacar com força ali pela direita. Vou fazer uma posição de suporte aqui em Severogorsk, que é muito boa também. Porém, soltaram fumaça aqui, que é um consumível padrão aqui dos tanques modernos, né? Então, acaba que afeta a visibilidade, mas dá pra fazer um dano legal aqui agora. Beleza, ó, tô dando bastante bounce, porque o tanque é bem interessante na parte da blindagem. Mas tem algum tanque ali no fundo que me pegou a minha esteira. Tá 9 a 5 já pros caras, então tá bem complicadinho mesmo. Tem outro Leclerc Cells aqui também. Chegaram nas costas aqui. Agora complicou um pouco, pessoal. Dá uma recuada aqui porque tá complicado. Eu acho que dá até pra puxar, dependendo, viu? A Tamper, ela não pode atirar ali por baixo. Eu acabei que atirando no impulso aqui, né? O ideal dela da Tamper é atirar que nem o M1A2 Abrams. Porém, assim, o Leclerc aqui não vai, ele tá full e eu não tô podendo tomar tiro aqui, pô. Dá pra puxar esse cara aqui até porque são 3 só. Tomei outro tiro aqui. Cara, esse cara não ataca esse Leclerc, velho. Ele vai ficar tomando tiro dos caras e não ataca, velho. Olha que eu fico preso aqui também, né? Porque os caras vão pegar a nossa lateral e o animal aqui não puxa. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse Leclerc aqui, eu vou tentar pela direita aqui. Até porque os caras estão puxando aqui. Dá pra ganhar essa partida ainda, tá? Dá pra ganhar, não tá impossível não. Agora eu vou marcar aqui. Beleza. Aqui tá controlado. Vamos fazer o seguinte. Quem que é o médio aqui atrás? É o Type, ó. Vamos farmar esse Type, porque são os 3 que estão ali na direita. Eles tiveram uma estratégia bem complicadinha nessa partida aqui, tá? Eles não puxaram certo aqui. Se eles atacam com mais ênfase aqui, daria pra pegar... Então agora eu tô esperando aqui os caras atacarem e chegarem perto, que aí a gente consegue matar os caras aqui. Mas já tem o TCM vindo pelas costas. Bom, dá pra atacar essa Tamper aqui. Boa. Foi no efeito do meu tiro, mas dá pra ganhar essa aqui. Beleza. Agora vai ficar um pouquinho complicado porque eu tô fora do scout aqui. Vamos junto dessa Tamper, até pro cara não morrer, né? Porque ele já entrou na frente do meu tiro aqui de graça.
É, Brian, acho que não vai ter jeito, hein, Brian. Ou eu te mato ou você me mata aqui. Ó, máximo respeito, viu, Brian? Não iria atirar em você, mas acabou que no finalzinho a gente se cruzou. Muito obrigado por estar sempre apoiando o canal. E um agradecimento também especial aos meus inscritos aqui de longa data. Não só os de longa data, né? Os que estão sempre apoiando o meu canal aqui. A gente fez uma partida bem decente aqui, tá, pessoal? Não foi uma das melhores assim. Mas deu pra elevar a marca pra 99,30. Então subiu um pouquinho, aqui 0,03, né? Mais uma boa partida pra iniciar aqui. Então bora prosseguir com os conteúdos aqui do Leclerc. Bom, galera, agora dando início aqui a nossa segunda gameplay, vai ser no mapa Karelia e vai ser bem interessante porque aqui no Cold War temos o Tree Vision. Então esse mapa aqui, basicamente, o posicionamento que você tem que fazer é esse que eu vou replicar aqui agora. Basicamente, ficar na base e aproveitar os tiros aqui do fundo com o Tree Vision. Você consegue ver os tanques aqui, a silhueta, então vamos tentar achar um aqui, ó. Já achei um aqui. Achei dois, na verdade, né? Esse mapa aqui é muito roubado por conta disso, porque você consegue ver os tanques a 1 km de distância. Porém é um pouquinho complicado furar, né? Porque acaba que o tiro a muita distância assim, perde bastante na parte da perfuração. Tanto que a cada 2 tiros ali você tem dificuldade pra furar mesmo. Tô conseguindo pegar aqui os caras, eles estão parados ali no fundo. Mas é aquela, né? Dá bem complicadinho pra furar, às vezes, todos os tiros. Tá vendo? Mas já tô com 1.600 aqui. Agora vamos começar a atirar naqueles caras ali que estão spotados já pra ajudar o time. E o bom de você fazer isso é que além de você pegar um alto dano combinado, você poupa o seu HP também, que aí você não toma tiro, basicamente, né? Bastante cara ali no fundo. Peguei uma matchmake bem boa essa partida aqui. Só tá dando pra farmar legal. O banco vai aumentar consideravelmente a marca. Pegando os caras de longe. É bem interessante eu tentar achar a esteira desses caras aqui pra ganhar um dano de auxílio também. Nossa, dei um boss aqui nada a ver. Pegou a lateral do cara, atiraram a fumaça aqui agora. Eu poderia estar com muito mais dano do que eu tô, só que acaba que, por eu estar enfrentando esses tanques a 1 km de distância, 700, 800 metros, dá muito bounce, né? Tanto que vocês estão vendo que eu tô pegando bastante esteira. Aí, ó, tá vendo? É complicadinho. De longe é bem ruim. Mas tem bastante oportunidade aqui, tá 14-13, ou seja, a partida ainda vai durar bastante. O bom desse tanque é que ele tem bastante munição também, então tô com 40 balas aqui a PDS ainda. E tô farmando com os caras. Ó, tem uma TD no centro ali, um Type 89. Minha visão tá bem legal aqui no Cold War, eu consigo enxergar os tanques a bastante distância aqui. Só que eu tenho que ajudar aquele outro lado ali agora, né? Eu tô com quase 10k de combinado aqui, um dano bem interessante, bem alto. Ó, tem um 2A5 ali, acho que eu vou tentar dar uma focada nele, que vai ser bem mais perigoso. Ó que dá muito bounce, né? Vou tentar matar esse cara e depois eu pego esse 2A5. Meu amigo. Já era pra eu estar com uns 14k essa partida, considerável, de boa. Vou tentar mirar os tiros melhor aqui. Mas não dá, né? É muito longe, cara. Vamos focar aqui pra matar esses caras rápido, pra gente até equilibrar a vantagem numérica ali, porque tá complicado essa aqui, pessoal. Ah! Não sei nem se eu vou ter munição pra essa partida aqui, viu? Ah, mas você vai ficar sem munição mesmo, tá tirando que nem player do Gold aí? Por incrível que pareça, tô errando muito tiro aqui, cara. Tá mesmo? Puta, tá pior que o Super Tony, hein, cara. Você tá pior que o Super Tony, Fábio. Meu Deus. Cara, eu não tô aguentando, velho. Cara, tô me sentindo um noob errando tanto esse tiro aqui, velho. Com 21 balas só.
Tá 9-11 ainda. Mas mostrando pra vocês o porquê que vocês têm que replicar esse posicionamento aqui em Karelia, né? O melhor disparado. O outro lado ali, norte, não é tão interessante essa posição. É de camperar no cap. Mas esse flanco aqui pode replicar, que é muito bom. Nossa, é um tiro pra matar o 2-5, deu bounce. Acho que até errou o tiro, né? Matei, beleza. Matei um cara perigoso e tem um leve tacando aqui pelas minhas costas, ó. Um Stingray aqui. Eu vou bater nele pra poupar o meu tiro aqui. Beleza? Ó, tem um Leopard 2 ali também. Acho que dá pra finalizar ele aqui, dependendo. Deu? Beleza? Cara, o problema vão ser 12 munições aqui só, velho. Eu errei muito tiro, né, pessoal? Errei e dei muito bounce aqui também. Agora vou ter que economizar bastante, porque só tem mais 10 balas só. Vai dar pra ganhar, beleza. Ótimo. Vamos bater, porque eu tô com um HP cheio, que eu economizo munição também, né? Tô com 9 só aqui só. 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Puta que... Olha que batidinha de nada. Minha vida pela metade, que vocês viram? Caraca, meu. Nossa, o Leclerc, se ele volta um pouquinho, eu pegaria ele aqui já. Eu acho que esse Type 89 tava pra cá, né? Aí, eu falei? Bem na hora que eu falei. Nossa, pior que eu perdi a visão dele aqui, rapidão. E assim, pessoal, eu acho, dependendo se eu conseguir pegar uns danos aqui, dá até pra pegar nessa aqui, hein? Acho que eu vou fazer 20k de dano direto aqui. 19, nossa, um pingo pra não pegar o... não vai dar pra pegar os 20k de dano direto aqui. Mas ó que interessante, deu pra pegar 20k de dano direto quase, né? Só não deu quebradinho ali, 41 de auxiliado. Acho que se somar, pega a quarta marca dourada dele aqui, vamos ver. Eu tô com expectativa de pegar. Vocês estão sabendo primeiro que eu, né? Não pegamos. É bem difícil quarta marca, tá, galera? Diferentemente de terceira marca, acaba que você tem que ter uma paciência muito grande, porque demora pra subir. Uma partida dessa, por exemplo, subiu 0,48 só. Então, pô, 20k de dano direto aqui subiu só 0,48. Mas o interessante é que eu consegui entregar uma Stunker pra vocês. Então, agora sim, vamos pra nossa partida da terceira marca. Pra finalizar aqui, dourada aqui, no Leclerc Ares Proto. Então, bora lá pra partida da quarta marca dourada. O de war não importa tanto, o interessante é spotar realmente os inimigos. Mas eu já reparei que tem um cara ali camperando, então vai ser um pouco complicado ficar aqui. Tá vendo? Não acredito. Não acredito. É isso, galera. Na partida que seria a minha quarta marca dourada, eu tomei one shot de uma Weasel a 700 metros e a marca foi para 99.20. Eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu com a maioria dos players do World of Tanks, e para isso, nesse conteúdo aqui em Azure Coast, eu vou comentar para vocês o que fazer numa situação dessa, se você deve parar de jogar, se você deve tentar continuar para diminuir o prejuízo, para tentar recuperar até. Mas antes disso, pessoal, eu queria pedir para vocês deixarem o like no vídeo e se inscreverem no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Pedir também para vocês mandarem o link do meu canal ou desse vídeo aqui para amigos que jogam WoT ou grupos de World of Tanks que você participe. Principalmente porque o objetivo do meu canal é fazer com que vocês evoluam no jogo através de dicas, comentários, review e gameplay. E a marca de excelência é um excelente fator para isso. Então vale bastante a pena você se inscrever no canal e mandar um link para amigos e conhecidos. Principalmente porque isso vai se tornar algo aqui frequente no canal. E as marcas de excelência aqui nos meus vídeos estão se tornando uma extensão disso. E agora sim, desenvolvendo a problemática desse vídeo aqui, eu devo continuar numa situação dessa? E a resposta é depende, galera. Se você tiver uma sequência negativa de 2, 3 partidas, eu recomendo que vocês parem. Principalmente porque o fator psicológico começa a ficar mais constante e mais pesado até do que o seu fator técnico no jogo. Então você começa, por exemplo, quando você erra um tiro, você já fica puto, você fica estressado, você xinga, você às vezes bate o controle. Então a melhor coisa que você pode fazer após 2, 3 partidas ruins é parar e assumir aquele prejuízo. Porque se você continua e faz
3 ou 4 partidas piores, a sua marca vai descer ainda mais. Aquilo vai ser praticamente uma montanha russa na negativa. Você vai começar a perder marca e aí você, por exemplo, estava em 94,40, 94,30. E aí você começa a cair para 94,20, aí depois vai para 93, pô, às vezes tá em 92. Então é sempre bom parar, relaxar, voltar no outro dia, até porque se você pega partidas ruins em um determinado horário, a tendência é que você melhore depois. Então você não consegue ficar naquele mesmo servidor jogando e tentando diminuir o seu prejuízo com aqueles mesmos players, com aquela mesma rotação de jogadores. Então o que eu recomendo numa sequência negativa é parar. Mas se você, por exemplo, fez uma partida ruim, o interessante é continuar. Até porque o jogo, geralmente após uma derrota humilhante, o RNG aqui como um todo, tem a tendência de te jogar numa vitória na partida subsequente. Então vale a pena você continuar e tentar pelo menos diminuir o prejuízo aqui. Lembrando que se você tiver em uma queda constante, para enquanto é cedo, para você não perder muita porcentagem de marca e aí sim o seu prejuízo não ser tão grande. Essa gameplay, inclusive, eu já fiquei um pouco puto no começo, porque eu tinha acabado de chegar na posição e eu tomei uma TGM aqui que me deixou com 2.400 de life. E a gameplay aqui tava bem travada, tá, pessoal? Então, o que eu tive de ideia aqui foi puxar esse BMP, que foi o que me deu o foguete. Então, aproveitando também do Piscicels aqui na parte do roaming dele, vocês vão ver agora. Olha como que ele é forte. Ele só não matou o cara porque eu não tava com uma velocidade tão alta. Então, se eu tivesse com 5 ou 6 km a mais por hora, já teria pego ele. E mostrando pra vocês um ponto bem interessante de Azuri Coast, que é essa parte da praia, tá? Eu sempre replico esse posicionamento aqui, tanto no lado esquerdo como no respaldo do lado direito, principalmente por ele ser um local de livre acesso, que você consegue puxar, você consegue ter uma variação, tem posições de controle também. Então até entregando pra vocês um conteúdo de respawn aqui, de mapa, de posicionamento, Azuri Coast eu sempre recomendo vocês irem pela praia, tá? Independente dos tanques, você consegue jogar ali de pesado, de heavy, de TD, ou também com tanque leve. E aqui comentando um pouquinho sobre o tanque, um pouquinho sobre os tanques modernos, eu falei até do Treviso na partida de Karelia, e a grande vantagem dos tanques modernos, pessoal, é que você consegue unir uma gameplay com uma alta taxa de prata, porque eles têm um ganho bem superior em relação aos níveis 8, nível 9 ali do World War II. Outro fator bem interessante aqui no tanque moderno, aqui, principalmente na terceira era, você precisa obrigatoriamente ter um pouquinho de blindagem, dano por minuto e velocidade alta, até porque os mapas aqui são de extensões territoriais gigantescas. O Leclerc ele une essas características, ele é um tanque que faz 72 km por hora, tem uma blindagem bem interessante, tanto que vocês viram que eu dei um bounce de um BMP agora há pouco nessa partida. Ele também tem uma excelente DPM e ele tá inserido aqui nos melhores tanques aqui do Cold War no geral, que são os tanques franceses. Eu vou até entregar um conteúdo sobre eles aqui no futuro no canal, então caso você esteja assistindo esse vídeo um pouquinho mais pra frente, já pode acessar no meu canal que com certeza já vai estar. Principalmente para entregar dicas e review para vocês, porque muita gente quer fazer esses tanques modernos aqui, quer jogar com os veículos novos aqui do World of Tanks, tem esse interesse aqui de jogar com os tanques de Cold War em si, e quer saber a melhor linha, qual tanque fazer, então eu vou entregar esse conteúdo. Aqui, exclusivamente, eu tava dando de cara contra um Topol, eu já tava com um dano bem elevado, mas eu queria ficar vivo, e consegui rodear ele também, aproveitando aquela skill de impacto controlado, que eu tô batendo nos tanques aqui direto, tá? Então isso aqui tá valendo bastante a pena, recomendo demais que vocês coloquem tanques pesados aqui na Era Moderna, e, como eu falei pra vocês, pedi pra vocês memorizarem o nome daquele Weasel que me deu um tiro. E olha quem tá aqui agora. Ele mesmo. Agora eu vou colocar em prática aquele ensinamento do seu Madruga, que a vingança é plena, matar alma envenena. Já dei um Permanent Track aqui nele, mostrando pra vocês que é muito interessante pegar a rodinha desses tanques aqui, principalmente nos veículos modernos, que tem geralmente uma taxa de DPM muito alta, um dano por minuto aqui que é bem elevado. E o cara não teve nem reação, porque basicamente eu consegui finalizar ele em questão de segundos. E aí, óbvio, eu levantei o canhão, até porque o cara me deu um shot com uma Weasel, um tanque extremamente roubado e quebrado aqui da terceira era, então eu já aproveitei pra tirar um sarrinho dele também. E agora, galera, entregando mais dicas pra vocês de marca de excelência. É que assim, eu tô vendo que muita gente não tem pretensão de fazer a terceira, ou quarta também, mas dizendo pra vocês que a principal forma de você evoluir e progredir no jogo são com as marcas de excelência, tá? E eu não falo isso pela aparência estética do canhão, pelo ego que você vai ter em pegar uma terceira ou uma quarta, e sim pela métrica que a excelência na marca te deixa, que você precisa ter um alto dano e ser constante. Principalmente pois as marcas de excelência te obrigam a não cometer erros nas partidas, né? Então você começa a jogar a sua gameplay em si de uma maneira muito mais cautelosa, sabendo que você vai fazer um alto dano. Então você começa a se cobrar durante a partida e ficar puto com seus erros, ficar indignado. E outra dica aqui é de vocês não jogarem tantas partidas no mesmo dia com o tanque.
Não funciona, por exemplo, você pegar para um veículo para tentar pegar a terceira, quarta, 2 marcas e jogar 30, 40 batalhas, porque você vai ficar muito cansado, você vai começar a ficar muito puto. O que eu recomendo principalmente no início é você começar de grão em grão, colocar 5 partidas como meta, 6, subir 1%, 2% ao dia. Quando você estiver perto dos 90% para puxar uma terceira, jogar de uma maneira bem cautelosa mesmo, tranquilo, assim, separar os melhores horários de cada servidor, ter um entendimento que aquilo é algo que vai melhorar vocês e colocar como objetivo que vocês vão conseguir pegar. E esse objetivo, pessoal, não precisa ser obrigatoriamente terceira ou quarta marca, tá? Por mais que sejam as principais aqui do game, é muito interessante para caso você esteja começando a melhorar no game, no jogo, no OT, colocar uma meta de primeira marca, de 2 marcas, que é bem legal, porque você vai ter uma progressão linear no seu próprio estilo de jogo, tá? Não se compare com os outros, compare com sua gameplay e com o seu estilo de jogo principalmente. E agora vamos colocar umas fotos do Leclerc na vida real, porque esse tanque existiu, tá? O Ares Proto. Ele aqui no World of Tanks veio na versão Peace Cells, que é uma música do Megadeth. Pra quem curte rock vai gostar bastante, né? Então ele na tripulação inclusive toca essa música aqui na oficina, então é bem interessante. Mas o tanque ele realmente existiu na vida real, muito bom. E também tô colocando algumas fotos pra vocês aqui. E agora, galera, fechando a nossa gameplay aqui, em primeiríssimo lugar, 18.242 de dano direto, 7 kills, 1.205 de dano auxiliado, quase 1 milhão de prata, Ace Tanker e elevando a marca, recuperando ela para 99.62. Uma partida bem interessante, principalmente pra gente retomar confiança aqui. E agora sim, vamos puxar a nossa partida da quarta marca dourada no Leclerc Peace Cells. Bom, pessoal, e agora sim, a nossa partida da quarta marca dourada com Leclerc Peace Cells. Depois de fazer essa partida de recuperação, porque eu fiquei muito puto por ter tomado aquela tira da Weasel ali, né? Então, essa batalha aqui a gente tá precisando de pouca porcentagem agora, né? Então, vamos jogar com sabedoria aqui, com cautela principalmente. Dá até pra replicar o meu estilo de jogo que eu fiz em Karelia, ficando mais do fundo, atirando nos inimigos aqui pelo Tree Vision, né? Já tem uns caras puxando aqui, mas vou fazer isso aqui até porque já tem cara lá na esquerda, lá no fundo. Vamos utilizar o nosso DP meio que ao favor e também fazer a mesma coisa que a gente fez em Karelia, justamente para garantir a nossa quarta marca aqui. Eu peguei um matchmake bem interessante essa aqui também, então vai dar para fazer bastante dano. E assim, pessoal, até agregando mais conteúdos aqui para vocês manterem a calma na parte assim das terceiras e quarta marca. Para vocês terem uma noção, marca dourada é ainda mais complicado do que a terceira marca, porque ela permite muito uma margem de erro muito mínima, né? Tanto que vocês viram ali naquela minha partida que eu tomei um tiro da Weasel, que eu fui até um pouco... eu poderia ter ido pra esquerda, acabei que eu me precipitei um pouco, mas reduziu muito a porcentagem, muita mesmo. Então, se você tá começando a fazer as 4 marcas, 3 marcas, você às vezes se desanima por partidas assim. Mas o que você tem que fazer é não ficar puto, não ficar estressado, porque aí vai piorar a situação, você vai perder mais porcentagem ainda. Eu sempre mantenho isso aqui como base aqui das minhas marcas de excelência, de manter a calma, de não se desesperar assim. Às vezes eu dou até um rage assim, fico puto, mas hoje em dia eu já tô me controlando demais essa parte. Antigamente eu xingava bastante, porque a galera lembra aqui dos meus vídeos aqui no começo do canal, que eu xingava todas as partidas, né? Hoje eu já sou bem mais calmo, tô com bem mais controle nessa parte. E aqui, galera, 8k de dano combinado já por enquanto. O que eu falei pra vocês, terceira partida, tipo, que você tá perto de pegar a quarta, terceira marca, é partida protocolar de regulamento. Você tem que pegar o livro e jogar embaixo do braço, regulamento embaixo do braço mesmo, porque é só você fazer um dano ok que você já consegue pegar a marca, né? Então, nessa partida eu tô fazendo isso, economizando meu HP aqui. Tô com 2.700 aqui, fazendo mais ou menos o que eu fiz em Karelia, como eu falei pra vocês mesmo. Então, tá dando pra pegar um dano combinado e ainda tem cara bastante aqui pela direita, né? A gente vai, inclusive, no final, galera, comparar o ganho de prata que eu tive no começo, em relação a quando eu comecei a jogar as partidas, e o final também, porque, como eu falei pra vocês, acho que mais na primeira partida em si, o forte de um tanque moderno é justamente você conseguir fazer prata, né? Então, esses tanques, além de você fazer 3, 4 marcas, você consegue também pegar um alto ganho de prata. Então, eu indico sempre vocês pegarem marcas modernos, porque eles são mais fáceis em relação aos tanques aqui de World War II, tá? Até dando uma dica pra vocês. Esses tanques acabam que são
mais fáceis de jogar por conta do matchmaking aqui nos tanques modernos, que não é tão difícil como é no World War II. Então, pra você que, por exemplo, não tem nenhuma terceira 4 marcas, se você quiser começar por um moderno, é uma opção bem interessante. Principalmente se for uma opção de linha e que você identifique que o tanque não precisa de tanto dano para pegar 3 ou 4 marcas. Então você consegue casar essas coisas e aí ter uma experiência bem melhor no ramo das marcas, tá? Aqui sobrou esse 40 Topol, o Osório e essa Weasel aqui também, tá? Então... tô sendo até bem agressivo aqui, mas vou esperar a entrada do time, até porque são 3 contra 1 aqui só. Ó, o Osório tá aqui. Essa parte a gente já garantiu a nossa 4ª marca de excelência. Agora eu não posso tomar mais tiro, vamos ficar na maciota aqui. Esperar o time chegar que eu consigo puxar também. Opa. O Topol tá isolado aqui e os caras não puxam, né? Aqui a gente corre... será que a gente corre o risco de perder essa partida? Eu acho muita loucura isso, né? Mas eu acho que eu vou morrer inclusive aqui, porque eu tô à mercê de um tiro aqui dos dois e provavelmente eles vão querer me puxar pra me finalizar, né? Galera, a chance de a gente perder essa aqui é bem grande, tá? Eu vou até fazer um posicionamento pra gente não perder essa aqui, velho. Porque se eu morrer, a gente perde. Na verdade, é quase impossível a gente ganhar essa aqui, viu? Pelo posicionamento do time, também pelo HP deles ali, é quase impossível a gente ganhar. Caraca, a gente vai perder essa, pessoal. Por incrível que pareça. Acabou que o time puxou de uma forma muito equivocada aqui no final, né? Tô pensando no que eu faço aqui ainda, mas cada vez o time perde demais. Puta que pariu, viu? E o fato é que eu tô com 244 de HP só. Se eu tivesse com mais, eu ainda até segurava essa gameplay aqui, mas com esse ponto de vida aqui não vai dar pra trazer a vitória. Eu vou ficar feliz e contente pelo menos que a gente conseguiu ganhar. Ganhar a 4ª marca, né? Porque... vou tentar ficar aqui pra tentar ganhar esse jogo, mas o M1 ele tem que ajudar. Pior que agora o Osório vai saber que eu tô aqui, né? Dá pra ganhar. Eu vou ter que marcar só essa direita aqui. Vou pôr uma base explosiva pra pegar esse Osório aqui. Ah, morri. Foda que esse Weasel ele não vai fazer o dano, mas ele vai me atrair minha atenção pros caras puxar aqui, né? Vai ser exatamente o que isso vai acontecer. Nossa, eu tô sobrevivendo muito aqui, viu? Vou ignorar. Galera. 19.300 de dano direto aqui, um final surpreendente. Não pensei que a gente perderia essa partida, mas deu pra trazer e finalizar o nosso conteúdo de 4 marcas aqui. Olha, essa partida durou quase 1 milhão. Se a gente ganha essa aqui, provavelmente teria um ganho acima de um KK de prata, hein? Ó, quartinha marca dourada dele aqui. Então, boa, partida interessante, só que o time moscou demais aqui, né? É um matchmaking bem interessante, mas o final ali foi surpreendente, porque sobraram os 3 caras ali que tinham mais potencial de dano, né? O Osório, o Weasel e o Topol. Mas, pessoal, ficou bem interessante, ficou bem lindo com essa 4ª marca dourada. Então eu tô deixando pra vocês aqui na tela o quanto de prata que a gente começou a gameplay e o quanto que a gente tá terminando, mostrando pra vocês que sempre vale a pena investir e fazer marcas dos tanques modernos, porque além de você conseguir pegar esses objetivos, você consegue pegar um ganho de prata muito interessante, porque você joga no seu limite e aí sim você consegue pegar mais dano e consequentemente mais prata.
Galera, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, repasse para os seus amigos e estarei deixando relacionado para vocês minha playlist e os meus vídeos aqui das terceiras marcas de excelência. Para caso vocês queiram continuar esses conteúdos, eu entrego muitas dicas e sempre vale a pena você conferi-los, tá? Um grande abraço para vocês, fica aqui comigo no canal para os próximos vídeos e também assistam esses aqui que tá valendo bastante a pena. Um abraço para vocês, tamo junto e valeu!